Um pedaço de aranha? Sério? Aposto uma garrafa que pelo menos alguns de vocês se lembram daquela foto famosa de um tempo atrás mostrando uma aranha enorme sentada em cima de uma vassoura. Essa foto foi tirada há vários anos e postada na internet e imediatamente se tornou viral, né? As pessoas começaram a escrever sobre isso e rapidamente se espalhou pela internet. Nos comentários abaixo das fotos, havia várias teorias da conspiração, como afirmações de que as imagens foram editadas no Photoshop, não eram reais e que aranhas assim não existem no mundo. Outros diziam que claro que existem, né? Que isso é típico da Austrália, né? E hoje eu pensei que seria legal tirar essas dúvidas, então vou contar um pouco sobre que aranha é essa, se essa aranha realmente existe. Bom, eu suponho que vocês já sabem que existe. Bom, sim, essa aranha existe e é uma foto real de uma espécie verdadeira. Aqueles que não acreditam no tamanho dela devem se familiarizar com o conceito de perspectiva, pois na vida real, a aranha da foto não é maior do que uma mão. Curiosamente, tenho aqui um primo próximo dele, bom, talvez não tão próximo, mas próximo, essa aranha aqui. Essa maravilha que está aqui no canto, que geralmente fica atrás de mim, e agora vocês podem admirar na tela grande, é uma aranha chamada Heteropoda lunula. E já adianto, não é a mesma espécie que aparece na famosa foto e nos muitos vídeos sobre essas aranhas enormes que entram nas casas das pessoas, principalmente na Austrália e no sudeste da Ásia. Porque onde mais seria? E essa aranha é muito, mas muito próxima, em termos de parentesco, do principal protagonista da famosa foto. No total, podemos tirá-lo desse recipiente. Pronto, pegamos ele. É lindo. E agora, para começar. Tanto este, quanto a aranha da foto, quanto as aranhas dos filmes que vocês vão ver hoje, todas elas têm uma característica em comum, e essa característica é que pertencem à mesma família de aranhas. Em português, a família Parasidae é conhecida como Sparacidae. E apesar dos nomes em latim e polonês poderem não significar muito para vocês, ainda há o nome em inglês, Huntsman Spiders. E justamente esses Huntsmen, entre aspas, são muito populares nas regiões do mundo onde ocorrem. Creio que eles são mais populares na Austrália. E existem com certeza na Ásia, África, América do Sul e provavelmente na América do Norte. Também na Europa, sobre a qual falarei em breve. Agora que sabemos a família dessas aranhas, vamos restringir um pouco o círculo de buscas, certo? A família Pholcidae possui cerca de 1.200 espécies, não sendo uma das menores famílias de aranhas. E dentro dessa família existem aranhas, primeiro, bem grandes, né? Essa aranha aqui é, vocês sabem, um belo exemplar de aranha, certo? De verdade. Em segundo lugar, com uma envergadura de pernas enorme, e aqui o interessante é que, no Laos, existe uma aranha do gênero Heteropoda, que também pertence a essa família, que dizem ter a maior envergadura de pernas de todas as aranhas do mundo, superando até mesmo gigantes como o gênero Theraphosa, certo? Ou seja, as famosas tarântulas golias que atingem enormes envergaduras de pernas, sendo grandes e massivas. Então, justamente a Heteropoda maxima, porque esse é o seu nome científico, descoberta em algumas cavernas no Laos, dizem que pode atingir uma envergadura de pernas ainda maior do que as maiores tarântulas. Essa também é uma heteropoda, é a Heteropoda lunula. Ela é lindamente colorida. Aliás, olhem essas fotos, é algo genial como essas aranhas, que são representantes dessa família, podem ser coloridas. Lá temos toda uma gama de cores. Temos isso aqui, esse tom de violeta, temos aranhas totalmente amarelas, temos totalmente verdes, incluindo a única espécie encontrada na Europa, o caçador verde, que também é encontrado na Polônia. Pretendo fazer um episódio separado sobre essa aranha no verão, quando ela estiver disponível na natureza. Vamos procurá-la, pois ela é linda e toda verdinha. Embora seja muito menor que este aqui, é o único representante da família dos caçadores verdes na Europa, sendo também encontrado na Polônia. Essa família de aranhas apresenta uma impressionante variedade de cores, incluindo também os cinzentos comuns, ou seja, aranhas totalmente cinzas. No Oriente Médio, há uma aranha legal cinza com bordas pretas nas pernas que está ameaçada de extinção, mas isso é assunto para outra história. E nesse momento, ao falar desses cinzentos, chegamos à aranha Swatsky. Essa aranha não pertence ao gênero Heteropoda, que é bastante difundido na criação e que normalmente pode ser comprada para a criação. O Kubas Agents, o Przemek e eu gravamos sobre isso, inclusive mostrei algumas heteropodas para vocês. A aranha da foto é da Austrália, então não pode ser a Heteropoda máxima, a maior de todas, certo? Porque ela vive no Laos. Então, o que é isso? Bem, essa aranha tem o nome latino, ou seja, o nome científico, Typostola barbata. Sei que esse nome não diz nada para vocês, e provavelmente até para os australianos nativos ele também é desconhecido. Agora, se eu dissesse... Enfim, como aranha Huntsman, creio que a maioria dos australianos que já a encontrou a conhece.
O fato de aranhas entrarem e até morarem temporariamente nas casas das pessoas não é novidade na Austrália, já que esse é o comportamento típico dessas espécies de aranhas. Em busca de alimento ou, sei lá, calor, frio, qualquer coisa, elas acabam entrando nas casas das pessoas. E uma aranha desse tipo, do gênero Typostola, foi justamente fotografada em uma vassoura. E como eu disse, é uma questão de perspectiva, pois na verdade a aranha tem mais ou menos o tamanho daquela Heteropoda lunula, certo? Ela tem um tamanho menor que a palma da mão humana. O corpo não é muito grande, mas a envergadura das pernas impressiona. E por causa da perspectiva nessa foto, ela parece ter o tamanho, sei lá, do tórax de uma pessoa adulta. Vocês podem se perguntar se esse tipo de aranha, sendo grande, é perigosa para humanos. Sim, ela pode morder. Além disso, as quelíceras dessas aranhas esparacidae são bastante poderosas, como podem ver no exemplo desta aranha que mostrei de perto. A mordida dessas aranhas é certamente dolorosa, então não recomendo provocá-las. Embora não sejam exatamente amigáveis com os humanos, elas não atacam as pessoas sem motivo. O objetivo das aranhas não é o ser humano, sua presa são os invertebrados, principalmente pequenos insetos. Então elas não têm motivo para atacar pessoas, porque isso não faz sentido, certo? A aranha não quer desperdiçar veneno em um ser humano, porque o veneno é a coisa mais valiosa que uma aranha tem. Então ela prefere desperdiçá-lo em... Quer dizer, desperdiçar não. Ela prefere usá-lo para matar rápida, precisa e permanentemente sua presa. Matar não pode ser algo temporário. E esse veneno, por exemplo, ao contrário das aranhas do gênero Phoneutria, que também estão por aqui em algum lugar, aqui, esse veneno não representa nenhum perigo para a saúde humana. Certamente, espécies maiores como a Typostola têm mais veneno, então podemos sentir um pouco mais os efeitos. Eu nunca fui picado por aranhas dessa família. Não pretendo, mas pode acontecer. Se aparecer uma heteropoda grande no criadouro, mostrarei para vocês. Por outro lado, pelo que eu vi de vários relatos e experiências de pessoas que foram mordidas, sei que essas aranhas têm um veneno relativamente fraco, inofensivo para os humanos, e nada de grave deve acontecer com a gente após a mordida de uma criatura dessas. E eu gostaria muito de mostrar para vocês uma heteropoda grande e viva, ou outro representante grande e vivo dessa família. Desculpa, mas no momento eu não tenho, infelizmente. Mas eu me lembrei que, como parte de um trabalho para o meu colega Apka, recentemente preparei essas 3 aranhas aqui. E essas 3 aranhas pertencem a uma espécie chamada Holconia muraiensis. E esses são os chamados Huntsmen, ou seja, pertencem à família Sparacidae e assim por diante. E aqui, o que é legal, o que vocês podem notar é a disposição característica e o comprimento das patas. Claro, se o posicionamento das patas fui eu que fiz, mas o comprimento delas é característico. Temos 2 machos e uma fêmea. Nota-se que os 2 primeiros pares de patas locomotoras são muito mais longos que os 2 pares traseiros, que são mais curtos. Essa é uma característica marcante dessas aranhas, como os caranguejeiros e algumas outras famílias que têm algo muito similar. Aproveitando, tenho um enigma para vocês. Me digam, qual é a resposta para a pergunta: quantas patas as aranhas têm? Só existe uma resposta correta, e não foi à toa que usei aqui a palavra patas. Esses Holcons foram introduzidos na Polônia, não como espécie, mas sim para a criação, acho que no ano passado. A Beck foi um dos primeiros, se não o primeiro, a reproduzi-los. E agora, de vez em quando, você pode comprá-los normalmente, não apenas como indivíduos menores ou maiores. E basicamente é isso. Se vocês conhecem ou já viram qualquer desses vídeos virais que se espalharam e que às vezes fazem as pessoas entrarem em pânico porque mostram aranhas grandes, assustadoras e tudo mais, por favor deixem os links aqui embaixo deste vídeo. Eu adoraria gravar um material sobre outros vídeos curtos desse tipo também. Aliás, eu gostei muito desse formato de gravar esses vídeos, porque esse formato pode mostrar para muita gente que, na verdade, essas aranhas não são tão assustadoras quanto podem parecer à primeira vista. Encerramos o episódio. Obrigado por assistir. Tchau!